Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que interessa muita gente, o Simples Nacional. Sabe aquele regime tributário que promete descomplicar a vida das pequenas empresas aqui no Brasil? A gente pegou um guia bem completo sobre ele, baseado naquela Lei Complementar 123 de 2006, que está valendo desde 2007, né? E a nossa missão aqui é destrinchar isso, pegar os pontos-chave para quem é microempresa, a ME, ou empresa de pequeno porte, a EPP. É isso aí. E olha, é um tema crucial, porque apesar do nome simples, né, ele tem assim uma série de regras, detalhes que, nossa, exigem bastante atenção para não cair em cilada e para poder usar os benefícios direito. Exatamente. Então vamos lá. O que é o Simples, afinal? É basicamente um jeito de pagar vários impostos de uma vez só, né? Para poder entrar, a empresa tem que ser ou uma microempresa, faturando até R$ 360 mil por ano, ou uma empresa de pequeno porte, que aí vai de mais de 360 mil até R$ 4.800.000 de receita bruta anual. E tem um detalhe importante para quem está começando, né? No primeiro ano de vida da empresa, esse limite de faturamento é proporcional, quer dizer, não é 4,8 milhões logo de cara se você abriu em dezembro, por exemplo. É calculado mês a mês naquele primeiro ano. Perfeito. E não é só faturamento, tá? O tipo da empresa também importa muito. Tem que ser sociedade empresária, sociedade simples, EIRELI ou empresário individual. Cooperativa, por exemplo, geralmente não pode. Tem várias regras sobre a natureza jurídica. Entendi. E a grande chamada do Simples é aquela unificação de tributos, certo? Pagar tudo junto, mensalmente, numa guia só, o DAS. A gente está falando de juntar o IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, a contribuição para o INSS patronal, a CPP, mais ICMS e ISS. Imagina a burocracia que isso evita. Evita mesmo. É uma vantagem enorme em termos de administração. Mas, aqui já vem um ponto de atenção. Mesmo estando no Simples, alguns desses impostos, tipo PIS, COFINS, IPI, às vezes precisam ser pagos por fora. Um exemplo clássico é na importação. E tem outros impostos importantes que nunca entram no DAS, como IOF, Imposto de Importação, Imposto de Exportação. Esses continuam por conta da empresa separadamente. Ah, bom saber disso, faz todo sentido. E para entrar no Simples, como é que faz? Para quem já tem a empresa funcionando? Para quem já está nativa, a chance é sempre em janeiro, tá? Tem que pedir opção até o último dia útil do mês e aí vale para o ano todo. Agora, se a empresa é nova, acabou de abrir, bom, para quem está começando, o prazo é mais apertado. Geralmente são 30 dias depois que saiu a última inscrição, municipal ou estadual, e tem que ser dentro de 60 dias da data do CNPJ. Se fizer nesse prazo, o Simples já vale desde a abertura da empresa. E é tudo online, lá no portal do Simples ou pelo ICAC da Receita. Isso, e um ponto crucial. Depois que você opta pelo Simples, não dá para desistir no meio do ano. É uma escolha que vale para o ano calendário inteiro. A boa notícia é que se a empresa continuar regular, ela não precisa pedir para entrar de novo todo ano. A opção se mantém automaticamente. Falando em regras, comunicação, tem o tal do DTSN, né? O Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional. O que é isso exatamente? Olha, o DTSN é como se fosse a caixa de correio oficial e digital da empresa com o fisco. É por lá que a Receita Federal, os estados e os municípios mandam as comunicações importantes, intimação, notificação, aviso. E é obrigatório acompanhar. A empresa tem 45 dias para ler o que chegou lá. Se não lê nesse prazo, a lei considera que a empresa foi comunicada do mesmo jeito, no 45º dia. É a chamada ciência presumida. E essa comunicação eletrônica tem validade jurídica total, viu? Não precisa de diário oficial nem nada. Tem que criar o hábito de olhar isso sempre. Nossa, fundamental mesmo. Ok, agora a parte que talvez seja mais complexa. Como o imposto é calculado. É aí que entram os anexos, né? Aquelas tabelas. Exato, são 5 anexos principais. A ideia é que a alíquota do imposto não dependa só do quanto a empresa fatura, mas também do tipo de atividade que ela exerce. Isso busca uma certa justiça fiscal,
porque atividades diferentes têm margens de lucro diferentes, né? Certo. Então, de forma bem geral, anexo 1 é para comércio, anexo 2 para indústria. Aí os anexos 3, 4 e 5 são para serviços, mas com umas diferenças importantes. O anexo 4, por exemplo, que pega construção civil, limpeza, vigilância, serviços de advocacia, ele tem uma particularidade. A parte da contribuição previdenciária patronal, a CPP, não está no DAS. É paga por fora sobre a folha de pagamento. E o anexo 5, que é para serviços mais intelectuais, tipo médicos, engenheiros, na parte de projetos, consultores, esse tem a famosa regra do fator R. Ah, o fator R, esse dá o que falar. Pois é, se a despesa com folha de pagamento for igual ou maior que 28% da receita bruta, a empresa, mesmo sendo do anexo 5, paga o imposto usando as alíquotas do anexo 3, que geralmente são mais baixas. Se não, fica no anexo 5 mesmo. E aí, veja bem, a complexidade mora justamente em classificar a atividade da empresa corretamente. Qual CNAE usar? Qual anexo se aplica? Um erro aqui pode fazer a empresa pagar imposto a mais ou a menos por anos. Isso pode gerar um problema enorme lá na frente com o fisco. A tal simplificação exige um diagnóstico muito cuidadoso no início. Entendi. E mesmo depois de achar o anexo certo, a alíquota não é aquela que está lá fixa na tabela, né? Tem a tal da alíquota efetiva. Isso. Não é uma alíquota fixa por faixa, é progressiva. Tem uma fórmula para calcular. Você pega a receita bruta dos últimos 12 meses, RBT 12, aplica a alíquota nominal da faixa, subtrai uma parcela a deduzir, que também está na tabela, e divide o resultado pela RBT 12 de novo. Um pouquinho mais complexo do que parece à primeira vista. A ideia é que a transição entre as faixas de faturamento seja mais suave, né? Sem um salto muito grande no imposto. Exatamente. E para empresas que estão no primeiro ano de atividade, o cálculo dessa receita acumulada para achar a alíquota também tem uma regrinha especial de proporcionalização. Começa multiplicando a receita do primeiro mês por 12, depois vai ajustando. Claro. Bom, mas nem todo mundo pode entrar no Simples, né? Existem várias situações que impedem a empresa de optar ou que causam a exclusão depois. Por exemplo, ter outra empresa, pessoa jurídica, como sócia, geralmente não pode. Ter débitos com o governo imposto e INSS sem estar com a exigibilidade suspensa, tipo, sem o parcelamento ativo. Exercer algumas atividades também é proibido, né? Tipo banco, financeira, factoring, ou alugar imóveis próprios a não ser que seja algo sujeito ao ISS especificamente. E tem a questão da cessão de mão de obra, que quando a empresa coloca o funcionário dela para trabalhar lá na sede do cliente. Isso geralmente veda o Simples, a não ser para as atividades do anexo 4, como limpeza e vigilância. Exato. E outro ponto muito importante, cuidado com o faturamento global. Se um dos sócios da empresa do Simples também participa de outras empresas, a receita pode somar o faturamento de todas elas, dependendo do percentual de participação e do regime tributário das outras. Se essa soma passar do limite de 4,8 milhões, a empresa pode ser desenquadrada do Simples. A fiscalização está bem atenta a essas estruturas societárias. A exclusão do Simples pode acontecer por escolha da própria empresa, por comunicação obrigatória dela se deixar de cumprir algum requisito ou até por ação direta do fisco, a exclusão de ofício. Manter tudo regular é essencial. Ufa! Bastante coisa. Então, resumindo o que a gente viu, o Simples Nacional junta o pagamento de 8 tributos numa guia só, o DAS, o que é uma mão na roda, mas, atenção, nem todos os impostos estão inclusos e alguns podem ser pagos por fora. Tem limites de faturamento para MEI e EPP, regras específicas para adesão em janeiro ou logo na abertura. Tem a comunicação eletrônica obrigatória pelo DTSN, que é super importante acompanhar. A tributação varia conforme a atividade, dividida nos anexos, com detalhes como a CPP por fora no anexo 4 e o fator R no anexo 5. E claro, existem várias situações que podem impedir a empresa de entrar ou permanecer no regime. Fica o processo de pagamento mensal, mas ele não elimina, de forma alguma, a necessidade de uma gestão tributária atenta. É preciso conhecer as regras a fundo, classificar corretamente as atividades, talvez com a ajuda de um contador, monitorar as comunicações oficiais pelo DTSN
E, principalmente, manter a regularidade fiscal, pagar tudo em dia. A simplificação está no como pagar, não na ausência de regras e obrigações. Perfeito. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão, né? Se o objetivo do Simples é simplificar, quais dessas nuances que a gente discutiu, talvez as regras complexas de participação societária que podem levar à exclusão, ou o próprio cálculo do fator R para os serviços, quais delas ainda representam os maiores quebra-cabeças, os maiores pontos de atenção para quem está nesse regime ou pensando em entrar? Fica aí a questão para quem nos ouve pensar um pouco mais a respeito.